minha amiga artesã, olá empreendedora, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Viva da Sua Paixão. Esse é o nosso episódio número 69 e eu estou aqui com o meu co-host Caíto Ortega. Seja muito bem-vindo, Caíto. Obrigado, Thalita. Obrigado por mais uma vez estar com você aqui, né? Nesse projeto maravilhoso. Você tá com a mesma roupa do último episódio, o que é isso? Tá tendo uma economia aqui de... Não tem verba pra figurino, mas não é? Estamos com a mesma roupa. Eu também. Ninguém ia perceber. Não sei. Mas olha, esse episódio de hoje... Ai, gente. Caíto já vem me falando sobre esses nossos convidados. Thalita, a gente tem que levar esses nossos convidados. Verdade. Olha, a gente vai ter um papo muito interessante. Tenho certeza que você vai amar. Você vai olhar também pro seu negócio de uma outra maneira, porque a gente sempre aprende com quem tá com a mão na massa, empreendendo, superando os seus desafios. Verdade. E aí... Nós temos dois convidados aqui que eu já posso apresentar. Pode sim. Deixa eu só dar um recado, posso? Pode sim. A gente tá agora nesse mês de dezembro, todos os nossos episódios, eu tô lembrando vocês disso, já com um pezinho quase no nosso novo ano 2024. E você que é empreendedora, a coisa que você não pode deixar de fazer é planejar o seu novo ano. Então, no dia 12/12, nós liberaremos, né? Então, pode ser que já esteja liberado quando você estiver assistindo esse episódio, o nosso planejamento 2024, que vai ser um workshop. Serão 2 dias de aula para te ensinar como fazer o planejamento do seu novo ano, não só profissionalmente falando, ou seja, para a sua empresa, né, montando suas ações de venda, tudo que você precisa fazer para o novo ano, como para a sua vida pessoal, porque eu sei que nesse início de ano todo mundo gosta de colocar umas metas, né? Perder 10 quilos, ficar bonitona, promessas, hashtag bumbum na nuca, promessa. Aí chega fevereiro, já esqueceu. O pé já tá eu me lembro quando era na época de escola, eu falava assim, se eu passar de ano, eu vou dar 5 cestas básicas. Você deu? Nunca dei cesta básica. Só promessa. Vocês agora no céu vão te cobrar, né, querida? Aquelas cestas básicas, cadê que você não deu? Vai, volta. Não digo nada. Esse planejamento eu quero você comigo para você não só colocar no papel, mas você cumprir. Tá? Porque é isso que faz a gente ter resultado, sair do lugar, crescer, é investir também em conhecimento. Então, sem mais delongas, eu já vou apresentar os meus 2 convidados que estão aqui já, maravilhosos para vocês conhecerem essa história, que é o Júnior e o Marcos. Mas agora eu vou falar primeiro do Júnior. Ele que tem 36 anos, é empresário, fundador da oficina mecânica Dr. Autocar JJ, e eu tenho certeza que você vai amar a história dele. Seja muito bem-vindo, Júnior! Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Caíto. Maravilhoso. E o Marcos, que é estudante de medicina, igual você, Caíto. A gente estuda no mesmo prédio. Ou seja, daqui a um tempo já chamaremos os dois de doutor. Doutor. Né? Doutor Marcos, que é sócio da oficina mecânica Dr. Autocar JJ. E aí, Caíto, você, antes deles falarem, eu posso falar como você conheceu? Pode falar. Então, Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Conte aí, Caíto, como foi que você conheceu o trabalho deles primeiro, antes deles contarem com as próprias palavras o que eles fazem. Na verdade, o meu carro, ele parou de vez, né? Ele não funcionava de hipótese nenhuma, né? E aí eu entrei em contato com um colega de sala e ele falou assim, olha, tem um cara muito bom, que você vai gostar, tal, aquela coisa toda. E eu comecei a fazer contato com o Júnior. Aí, só que era assim, num horário muito ruim, fora do horário comercial. Ele falou, cara, eu não tenho como te atender agora. Eu tô distante, tal, aquela coisa toda. Eu falei, mas eu preciso, porque meu carro não tá funcionando. Ele tá... Ele falou, não, você passa aqui pela manhã, cedinho, que a gente dá uma olhadinha aqui e de repente a gente resolve. Aí eu, tá bom. Aí saí de manhã antes de ir pra faculdade, passei lá. Aí já tinha feito várias tentativas, quase destruí meu carro todo. E aí ele rapidamente, ele olhou o carro, ele falou assim, puxou aqui, aí me explicou, porque Júnior tem uma coisa muito bacana que a gente estava falando aqui no podcast, no episódio anterior, que é a ideia de vender explicando para a pessoa. Então, isso chamou sua atenção? Me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque toda vez que ele estava falando ali, ele estava explicando ali o porquê daquilo ali. Então ele estava falando e eu estava entendendo o que ele estava falando e eu estava me sentindo muito confortável naquilo ali. Acho que talvez esse seja o segredo do Júnior, que ele deixa as pessoas mais confortáveis no momento da venda do negócio. Ele conquista essa confiança, né? Sim. E aí ele resolveu, ele trocou uma pecinha ali e tal e não me cobrou nada. Eu me lembro que eu acho que eu dei eu falei, não, toma, Júnior, aí fui pagar uma coisa pra ele, não me lembro o que foi. E aí ele, não, pode ir, não tô te pagando. Aí partiu. E aí foi na hora que eu falei com outro amigo meu, falei com o Rafael, ele falei, cara, tem um cara muito bom pra indicar pra você.
Então a indicação foi... Você chegou nele por indicação e já passou também adiante pela experiência. Isso. E essa pessoa que recebeu essa minha indicação já era cliente dele. Olha! E aí ele comentou com ele. Ó, eu recebi uma indicação sua aqui e tal, não sei o quê. E aí ficou parecendo que não foi algo programado, sabe? Quando você vende um serviço de uma outra pessoa. Não, foi tudo... De uma forma feita muito tranquilo, porque eu ofereci e aí foi. E desse jeito eu já fechei negócio com ele, já fez a revisão do meu carro, já fez tudo. E o que mais me impressionou nessa conversa toda foi da história do empreender, né? Ele veio para cá realmente praticamente sem nada. E ele foi empreendendo, e hoje ele tem uma estrutura muito legal, muito bem feita, muito arrumada, muito organizada. E acho que dei parabéns aos dois. Acho que esse aí é o resumo da conversa. Então, agora você já tem um contexto, porque Caíto, para essas coisas, ele é super, realmente, assim, analítico, Detalhista. Ele observa e aí chamou bastante Chamou minha atenção, atenção, né? isso. Mas vocês não são de Foz do Iguaçu, então já conta para todo mundo como foi, por que vocês chegaram aqui, que história é essa? Saiu de onde, veio para onde, como é que foi isso? É muito louco. Saímos da nossa zona de conforto, dia 14 de dezembro de 2020. A gente tomou a decisão de dar um passo na nossa vida, que foi Marcos se formar em medicina. E eu achei loucura quando ele veio com essa ideia para cima de mim, muito longe, sem conhecer ninguém, nada, e como é que eu faço com a oficina? Eu vou fechar aqui e tal. Aí ele falou, não, vai dar certo. Vamos dar o próximo passo que vai dar certo. Então ele foi muito firme em tudo, né? E, inclusive, para eu estar onde eu estou hoje, a oficina estar onde está hoje, graças a Deus eu devo muito a ele. E não é nem mais nem menos ele ser sócio meu. Ele está à minha altura porque eu não consigo fazer nada sem ele e ele também não tocaria a oficina sem a mim. Então, somos uma engrenagem, né? Isso é muito importante para mim. E desde o primeiro dia que chegamos aqui, literalmente com apenas uma caixa de ferramenta, o que coube no nosso carro, né, que não é perto, dá 1.950 quilômetros, é muito longe. Vocês saíram de qual cidade? Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais, minha gente. Vieram até o Paraná, Foz do Iguaçu. E só... Quer dizer, lá você já tinha oficina. Já tinha. E aí... Ó a loucura, né? Quer dizer que assim, gente, o negócio é muito louco. Marcos, meu filho, você tem certeza do que você está falando? A mãe dele é artesã. Minha mãe é artesã. Não! Como é que você não me conta um negócio desse? Ela faz que tipo de artesanato? Crochê, pinta pano de prato. Num contexto, essas bonequinhas que estão na estante, Sim. ela é muito criativa em tudo. Ela olha para alguma coisa assim e fala, eu vou fazer isso aqui, criar alguma coisa. Né? Então, às vezes, direto ela me manda, meu filho, o que você acha? Tá bonito? Às vezes a bonequinha pode estar assim. Meu pai... Tá mais ou menos! Claro que tem que melhorar. Mas a gente não pode falar assim, a gente tem que motivar, assim como ela me motivou a vida toda, né? Sim. E ela vai melhorando aos poucos. E agora? Ela me liga, me faz chamada de vídeo. E agora? Ficou legal? Ficou bonitinho? Ai, que então, maravilha. a gente vai tentando, né? E estamos aí fazendo esse sonho dar certo. Já são 3 anos. Né? Começamos... Quando a gente chegou aqui, chegamos na garagem de uma casa, a oficina. Alugamos uma casa simples, pequena, que eu pudesse trabalhar, que caberiam 2 carros. E assim foi. Era chão batido, igual é lá no Paraguai. E montei a oficina, fizemos um cimentado, comprei o máximo de ferramentas que eu pude para trabalhar no momento. Sim. E fomos tocando. E devagarinho apresenta para um cliente, apresenta para o outro. E um cliente vai fazendo a indicação, assim como o Caíto fez para o Rafael. O Rafael retornou para mim e falou, Júnior, que legal ter ouvido um feedback seu do Caíto. Sim. Né? E dali dessa casa a gente passou para uma loja pequena. Dessa loja pequena estamos onde estamos hoje, onde o Caíto conheceu, onde a oficina está, numa avenida bem movimentada, muito bacana.
E estamos fazendo dar certo, graças a Deus. Ou seja, em 3 anos cresceu muito, a clientela também cresceu muito e teve todo um trabalho envolvido, né? Sim. Mas assim, esse movimento todo de sair de lá e vir pra cá foi fruto de um sonho. Exatamente. Você sempre teve o sonho de fazer medicina? Como é que foi isso? Olha, eu sempre tive um sonho, assim, desde pequeno. Só que eu já fui fazendo outras coisas, né? Fui técnico de enfermagem, aí depois fiz fisioterapia, depois fiz instrumentação. E hoje, né, eu tô realizando um sonho, que é medicina. E eu tô aí, eu tô gostando, é uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. Enfim. E tem muita gente que vem, né, que já é da área, Sim. que não fez a medicina, mas já fez outros cursos ali, que tem outras formações, e aí que tem esse desejo e fez pesquisa, como foi também, que esse processo para chegar até aqui, eu que acompanhei... Né, Caíto passou, foi 1 ano praticamente, fazendo pesquisa, decidindo, né, qual seria a universidade, enfim, esse processo todo foi você que pesquisou, até para passar essa confiança, Tudo. Sim, né? sim. Nossa, foi quando eu realmente fiquei sabendo, né, que tinha faculdade de medicina aqui no Paraguai, eu falei assim, meu Deus do céu, é agora. Essa é a chance. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Aí inclusive, ele trancou a faculdade de fisioterapia no 7º período. Tranquei. Decidido a vir pra cá, atrás da medicina. Então, tipo assim... O povo achando que você tava doido, né? Todo mundo? Só que o mais legal é que nós dois estávamos deitados na cama e simplesmente apareceu uma reportagem no Fantástico falando sobre faculdade de medicina no Paraguai. Os brasileiros indo para fazer medicina, que é correndo atrás do sonho, e que por questão de custo, em questão de outras coisas. E dali em diante foi praticamente 1 ano, né? 1 ano a gente foi pesquisando, e a gente veio aqui em 2019. A gente veio aqui só para conhecer. Aí a gente conheceu, viemos assim... Praticamente a gente se apaixonou, né, pelos 2 lados, né? Tanto em Foz do Iguaçu quanto no Paraguai. E estamos aqui. Porque só a coragem de mudar é uma mudança muito grande. Eu tenho certeza que assim como foi pra gente, né? Só a vontade, ela não é o suficiente. Então, essa pesquisa, que é agir com o racional também, pesquisar, entender que mudança é essa que vai acontecer na vida, se dá, né, para o trabalho dele. Ele montar... Imagina, ele fechou uma empresa que já funcionava na cidade e iniciar do zero numa cidade nova, né? Você lembra desse seu processo, Caíto, de quando você estava pesquisando, tomar a decisão também de vir para cá? Quando eu vim para Assunção. Eu fui para Assunção, eu falei, ó, eu tô viajando semana que vem. Ela falou, para onde? Eu falei, vou para Assunção. Ela falou, Assunção? Eu falei, eu vou lá ver como que é o curso de medicina. Quero conhecer em loco. E aí eu comprei minha passagem e embarquei, fui para Assunção. Saí de Ilhéus, interior da Bahia, para Assunção. E sabe uma coisa que me conforta muito? Quando eu vim, minha mãe falou, você é louco. Eu não tô acreditando que você está fazendo isso. E seus clientes, e sua oficina. Falei, vou fechar e se deu certo aqui, vai dar certo lá. Aí, beleza. Comprei esse sonho, né? E viemos. Então, com cada cliente, com cada amigo, com cada pessoa que a gente conversa e conhece, às vezes, um cliente novo, um amigo novo, que a gente conversa e fala sobre esse sonho maluco que é de todo mundo estar aqui fazer essa medicina, o contexto é idêntico. Todo mundo largou tudo, saiu da zona de conforto, largou família para trás e veio atrás do sonho. Sim. Por isso que eu sempre falei, sempre falo e vou repetir isso até o final. Fácil não é, mas impossível também não é. Entendeu? Então, eu tô longe da minha zona de conforto, do meu pilar, que é minha mãe, mas automaticamente é em busca de dar um sonho melhor para ela. Né? E a oficina, nesses 3 anos, cresceu tanto que o segredo é fazer um trabalho bem feito, para que de forma que um cliente satisfeito me traga um outro cliente que vai ficar satisfeito, que vai trazer um outro cliente. Sim. Eu acho que o segredo é esse, é fazer bem feito para que dê certo. Pronto. A partir daí eu quero saber de você, porque assim, em que momento você identificou que haveria necessidade de fazer uma mudança, né, no atendimento
para que aquele cliente ele pudesse ser um cliente que pudesse te indicar, né? Ele acaba sendo um admirador seu, Sim. né? Você faz muito isso na área de vendas. É que um cliente satisfeito é o seu melhor vendedor. Exatamente. Né? Ele sai, é a mesma coisa se fosse o contrário, porque uma pessoa já tem até pesquisa. Uma pessoa satisfeita, ela fala ali por número de pessoas, digamos 3 pessoas. Um insatisfeito chega a dizer até para 10, 13 Exatamente. pessoas. Então, o efeito negativo, ele corre muito mais rápido. Mas que sai satisfeito, ele convence. Porque a indicação dele, normalmente, é pela experiência que ele teve, não pelo achismo, né? Então, é por um fato concreto. Então, isso é muito bom. E eu vejo que lá você não tem mais como atender mais pessoas, né? Hoje em dia eu não tô dando conta. Nossa. Hoje em dia tá uma loucura. Inclusive a nossa agenda de dezembro, eu montei ela, o Caio tá nela também, justamente para vocês fazerem uma viagem com segurança. A agenda de dezembro eu montei ela em novembro e dia 10, 12 de novembro eu já não tinha mais vaga para dezembro. Olha isso. Uma loucura. Em outubro eu montei a de novembro. Uma alta demanda, que é o sonho de todo empresário também, que é ter ali a sua capacidade, né? Trabalhando, operando em alta. E se nesse momento você também tem essa organização, isso ajuda você a não deixar um cliente na mão, a entender essa sua situação Agora, atual. qual é o diferencial, Júnior, para que você pudesse criar uma agenda tão cheia? Porque a gente vê que hoje, quando você fala em agenda, muitas vão se identificar porque todas trabalham com agenda. Sim. Né? E o sonho de todo mundo é ter sua agenda lotada. Sim, verdade. Então, eu acredito que hoje, eu queria que você passasse para a gente qual é a dinâmica para que você consiga fazer com que todo mundo possa estar sempre te indicando. É o que você acredita que fez esse efeito acontecer. Eu acho que o segredo disso tudo é fazer um serviço bem feito, né? É eu entregar, eu fazer com que o cliente entenda o que realmente precisa ser feito no carro dele. Tipo, a gente marcou uma revisão para uma viagem. Então, eu preciso que esse cliente chegue com segurança no seu destino. Inclusive, ontem, tem um cliente meu que viajou 4.700 quilômetros e a gente fez uma revisão pro carro dele. 4.700 quilômetros. É chão. Amanhã eu tenho 5 dias de estrada. Amanhã eu tenho que tá indo pro Acre. Misericórdia. De carro. É muito longe. Então, chão. é uma responsabilidade muito grande minha assinar que eu sou o responsável para fazer ele chegar no destino dele. Entendeu? Então, eu preciso... Como que eu vou vender isso? Eu preciso explicar ao cliente. Olha, a gente não é simplesmente trocar um óleo. Chegar lá e falar, eu quero trocar o óleo do meu carro. Não é trocar o óleo, porque tudo depende de como foi trocado, quando foi dada a última manutenção, se colocou o óleo correto. Não é só trocar o óleo, a gente precisa saber de um contexto, né? Então, eu preciso conhecer o carro do cliente para eu vender um bom serviço para ele, de forma que ele chegue no destino dele com segurança, porque é uma ida e uma volta. Sim. Né? E igual a gente vai viajar agora no final de ano também. Nesse longo desses 3 anos é a primeira férias que a gente vai tirar. Primeira vez que a gente vai passar o Natal em casa, primeira vez que a gente vai passar o Réveillon em casa, depois que saímos da nossa zona de conforto. Então, assim, eu preciso, até eu também, chegar com segurança. Sim. Como que eu vou chegar com segurança? Eu vendendo um bom serviço até para mim. Porque se eu não fizer o melhor para mim, como que eu vou vender o melhor de mim, né? Então, eu acho que isso é um cartão de visita. Muita gente chega na oficina e elogia que a gente tem um carrinho velhinho, né? Que é o carro que a gente trouxe de Minas. É um Golzinho e a minha mãe até, quando a gente veio, minha mãe falou, meu filho, você vai nesse carro velho? Eu falei, vou nele. A mãe desesperada. Desesperada. Tanto que eu vendi um carro mais novo e viemos nesse Golzinho e ele já foi 3 vezes lá. Uma vez no ano a gente chegou aí, voltou. E esse ano agora a gente vai num outro carro que a gente tem agora aqui, placa Paraguai. E vai ser a primeira férias nossa e estamos muito animados. Acho que também com é o primeiro Natal que a gente vai passar também lá, né? Desde que viemos pra cá, porque a gente chegou aí no meio do ano. Acho que o último Natal que eu fiz, fui pra ser com minha mãe. Sim. Tava viva, né? 2019.
Mais uma coincidência do estudante. Pois é. O último Natal que eu passei lá foi com minha mãe. Minha mãe estava viva ainda. Sim. E hoje, depois de 3 anos, vou passar o Natal lá mais uma vez lá, né? Até então nunca tinha passado. 21, 22, 23, 4. 4 anos, né? 4 anos sem passar um Natal lá. Muito tempo, né? É muito tempo. Não, e aí você vê que isso também é fruto dessa estrutura toda, porque hoje aí vocês conseguem, né? Lotar essa agenda, atender os clientes e ir com tranquilidade, voltar. Porque até acaba que coincide, né? Esse período de recesso, férias de faculdade. Então, é se reabastecer, porque não é um curso fácil também. É verdade. Então, conciliar o curso com empresa já é uma questão muito, né, Caíto, que concilia a gente ver essa correria. Então, é um momento de descansar, de que todo empresário precisa. Verdade. Porque tem muita gente que fica obcecada, correndo atrás de resultados de sucesso e esquece que o descanso é primordial para essa busca de resultados. Porque se a gente não cuida do nosso corpo, imagina, se você toca aí cheio de cliente nesse mês, mas falta saúde, falta disposição no corpo, você não atende. É verdade. Então, esse descanso é fundamental. Esse final de semana agora eu fui obrigado por ele a eu parar no sábado, porque eu trabalho sábado. E ele falou comigo, eu tava exausto, esgotado, e ele falou, sábado a gente não vai vir. Eu falei, eu preciso vir. Ele, não vamos vir. Sábado você vai descansar. Tanto que eu não durmo durante o dia. Olha aí, eu dormi o sábado inteiro. Caramba. Eu tava de tão cansado que eu tô andando, justamente por causa das revisões, que é muita revisão, é muita gente indo para casa. E não deixa de ser uma responsabilidade, volto a falar, é uma responsabilidade minha muito grande. E eu tenho muitos clientes que chegam no destino e me dão o feedback. Júnior, cheguei. Cara, é satisfatório demais para mim saber que ele chegou com segurança. E é muito legal porque você tem uma cidade que tem uma grande oferta de empresas que prestam o mesmo serviço. Sim. E a gente percebe que não está tão com a agenda tão cheia como você está, né? Sim. Então, assim, é interessante a gente saber qual é o segredo desse processo, porque daí deve sair alguma coisa legal, né? Não, e outra, porque assim, falando de oficina, a gente tem umas ideias que assim, ou já de vivência ou já ouviu falar. Então, de você deixar seu carro e não consertar o que tava, te empurrar serviços que não precisa. Então, o que a gente tem uma angústia, eu acho que essa você tocou numa parte principal, é você não ter a segurança de que você vai colocar seu carro em um lugar e ele não vai ser substituído peças que não são necessárias. Que é igual artesã, por exemplo, que eu sempre falo, a costureira em si. A gente já luta com uma má fama, que você, quando na minha memória, pelo menos não sei de vocês, mas você vai numa casa de uma costureira, assim, você fala que você precisa de uma roupa, você tem que mentir a data. Porque se você falar a data certa, você não vai pegar a sua roupa. A gente passou por isso. Ela não te entrega na data, ela atrasa. Aí você mente pra dar certo. Então, tem todo um anjo. A oficina tem essa coisa também, dessa má fama de profissionais, porque toda área, não adianta, medicina, qualquer área, tem os maus profissionais. Exato. E aí muitas vezes os bons pagam por conta dessa má fama. Eu uso muito essa palavra. Então, esse trabalho você precisa fazer de confiança, né? De que eu até pedi para esse link da Thalita e dizer para as meninas que estão assistindo, porque muitas meninas têm carro. E acho que muitas meninas também têm esse medo. Sim. E eu queria que você falasse para as meninas assim, o que elas devem observar, o que elas, quando elas for colocar o carro numa oficina, como é que elas vão lidar com aquela situação para não ser realmente enganadas. É a palavra. É muito primordial a confiança do mecânico. Então, eu sempre prezo o respeito. Para eu ser respeitado, eu preciso dar o respeito. Então, para eu passar a minha confiança, eu preciso confiar. Não é só o cliente que precisa confiar em mim de deixar o carro. Eu preciso confiar que o cliente está deixando um carro documentado, um carro que não tem problema judicial. Então, eu estou confiando, passando a minha confiança para o cliente confiar em mim. Então, graças a Deus, todos os clientes que nós temos hoje são de extrema confiança, de extrema procedência. Então, você chegou num ambiente que você viu e não sentiu confiança, infelizmente... Já ficar atento e não... Então, você acha que quando elas chegarem num lugar que elas não se sentirem à vontade, que elas possam seguir procurar
um profissional que passe confiança, né? Uma coisa que eu não costumo aconselhar os meus clientes, trocar um óleo num posto de gasolina. Porque o posto de gasolina, isso eu converso com 100% todo mundo, os outros profissionais, amigos meus. O posto de gasolina, ele tá ali para te vender um combustível. E hoje em dia, aqui em Foz, está bem complicado o combustível, né? Eu passo por isso no meu dia a dia. Então, o foco do posto de gasolina é o combustível. Não é óleo, não é água. Inclusive, carro não pode usar água. É uma coisa que eu não sabia. Exatamente. Muita gente não sabe disso. Olha aí, minha gente. Quem não sabe, você vai dar um grito em casa agora. Meu Deus! Quando você abre ali, você alimenta com água. Não pode? Não pode. Porque você enferruja e contamina todo o sistema do arrefecimento. É incrível. Eu já mostrei o Kaito. Eu tenho um exemplo lá na oficina. Exatamente. E pra gente eu poder vejo fazer... isso sempre. Coisa mais natural. Eu vejo. Não é. Meu Deus. Muita gente acha que é, mas não é. E chega o carro lá na oficina com o sistema de arrefecimento todo contaminado, eu já falo, meu Deus, isso vai me dar um trabalho. Porque o serviço correto é tão barato para colocar um fluido, uma água desmineralizada, fazer a proporção correta, né, na diluição exata ali, para não ter problema, para não ter vazamento, para o carro não superaquecer. Principalmente no uso severo que a gente usa, que é a ponte. Muitos alunos moram aqui em Foz e estudam no Paraguai. Pega 1h30 de engarrafamento por dia. Meu esposo passa por isso. A gente mora em Foz e ele estuda no Paraguai. Sim. Então o carro tem que estar 100% afiado. Principalmente nesse calor que é aqui um sol para cada ser humano. A temperatura do carro vai lá em cima. Então a gente tem que estar com o carro 100%. Tanto no sistema de arrefecimento quanto na troca do óleo. Vou dar o exemplo do carro de vocês. O Kaito levou ele para poder a gente fazer uma revisão. Quando eu desmontei o filtro, eu falei, Kaito, tem quanto tempo que você não troca esse filtro? Ele, não, troquei há pouco tempo. É o que você achou. Tá vendo Tanto que aí? depois da revisão que a gente fez no carro dele, seu carro deu uma média de quanto? 21 quilômetros. 21 quilômetros por litro na estrada. É uma moto, praticamente. Uma moto. Caramba. Inacreditável. E eu fiquei muito satisfeito. Que ele me passou o feedback. Falou, Júnior do céu, eu achei que o carro tava perfeito. O carro tá maravilhoso agora, cara. E isso pra mim é satisfatório demais. Não, mas você fez pra gente ir pra Curitiba. Curitiba. Mas quando eu peguei, eu senti o carro todo diferente. É nítido. Porque tava foi o freio que eu tava reclamando também. Nossa, meu carro tava outro. Eu não conseguia nem dizer o que tava, porque já tava tudo diferente. Agora, essa da água pegou, porque... Exatamente. É quando você alimenta aquela água ali no como é que chama aquele... No sistema... Ih, não queira falar os nomes certos falando, não. Reservatório de expansão. Vai dar ruim. Nem tenta. Não sou da área, não. A área é outra, né? Esquece. Vamos falar de medicina, aí vai dar certo. O próprio reservatório, ele é transparente para o cliente ver, para o proprietário ver que ali tem um líquido. E esse líquido, você não precisa abrir o reservatório para poder ver, opa, deixa eu ver se tem água. Não. Ele é transparente justamente para isso. E quando você coloca água de torneira, a água de torneira tem os minerais todos dela que faz a contaminação do ferrugem. Mesma coisa que é esse exemplo que eu dou para os meus clientes. A gente deixar um pedaço de ferro, uma bacia, alguma coisa de ferro na chuva e esperar essa chuva secar, ela oxida toda a panela de ferro. É isso que acontece no sistema interno do motor do carro. Né? Ele enferruja todo. Então, impressionante. O que indo no lugar certo e fazendo certo é barato, exatamente. Aí vira caro por conta dessa falta de conhecimento, exatamente. Né? Por isso que eu digo, leva no seu profissional, leva no seu mecânico de confiança. Nesse longo desses 3 anos, eu tenho cliente meu até hoje que me liga de Minas, Júnior, meu carro tá assim, assim, assado. Às vezes é muito difícil eu dar um diagnóstico pelo telefone. Sim. Mas eu tenho até clientes meus e amigos que falam, olha, o mecânico EAD também dá certo, tá? Que eu ligo e ele resolve pelo telefone. Vem o curso online, olha. Não, e assim, eu tento ajudar o máximo possível que eu consigo até pelo telefone. Às vezes é difícil. Eu tenho cliente que me liga e fala, Júnior, meu carro tá com barulho de chinelo molhado na chuva. Cara, eu passo por cada uma que eu vou te falar. Mas o que será? Não, o que é legal é que o Júnior, ele ajuda independente do retorno financeiro. Então, eu acho que essa é a ideia
do que a Thalita sempre prega, né? Se colocar no servir, Exato. né? No servir. Então, eu acredito que muito do seu sucesso como empresário tem muito a ver com esse servir, esse doar. Eu acho que quando você faz isso, você retorna de uma forma muito grande em relação a tudo isso. Eu acho que talvez isso seja um dos motivos, além de ser um bom profissional, né? Correto? Sim. Obrigado. E que foi o que ele falou também, que eu acho que é uma coisa que as pessoas se sentem à vontade, que é o fato de você explicar. Exato. Então, não só dizer assim, não, deixa aqui, eu troco tal coisa. É você explicar o processo, porque tem muita gente que, assim, que compra o carro, que sabe dirigir, mas que, assim, não sabe mais nada. Exatamente. Aí fica à mercê da informação que o profissional está passando, e nesse caso você explica para que aquela pessoa ela entenda o que é feito. Acho que esse funcionamento é o que gera também essa Então, confiança. a gente sempre tem uma treta porque a gente sempre fala que o carro ele consome mais quando você aperta demais. E a Thalita, Ela pisa. O meu pezinho de bailarina. o pé da Thalita é pesado. E é verdade isso? Eu ou dirijo é com mito? emoção, Ou é entendeu? Não, é verdade. Principalmente o carro automático. Ah, é? O carro automático você tem que saber levar ele. Se você Menino. pisar, ele vai. Mas ele vai. É que eu vou dar umas e parar do nada, e dou uma, né? Paro do nada. Eu tenho O consumo emoção. sobe, o consumo sobe. Consumo sobe, né? Sobe Mas eu já demais. melhorei, assim. Bastante. Deixa Não, mas eu tô só registrado. explicar porque sabe se era mito ou era verdade. Mas é verdade. mais no carro automático, mas a diferença também pode acontecer no carro No manual. manual também. Mas o automático, o consumo aumenta mais porque você automaticamente você vai precisar fazer ele andar e você vai parar ali. Então a troca de marcha dele é completamente diferente do carro manual. Ele troca as marchas conforme o seu pé do acelerador. Sim. Quanto mais você pisar, mais ele vai desenvolvendo. Só que você vai parar logo ali. Então ele vai ficar sempre com marcha forte. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Então o consumo sobe muito, né? Eu tenho um exemplo de uma cliente minha essa semana passada, que ela chegou na oficina e falou: Júnior, meu freio tá fazendo um barulho. E os carros de hoje em dia, a maioria, na verdade, de 2014 para cá, todos foram obrigados a sair com um sistema de ABS nos freios, né? Um item de segurança. E ela chegou na oficina, meu carro tá fazendo um barulho, e eu tinha trocado recém, um mês e pouco atrás, as pastilhas do carro dela. E falei, mas tá fazendo barulho? Vamos dar uma olhada. E andei, eu dirigindo, não deu barulho. Aí na hora, isso acontece muito, falei, vem a senhora dirigindo. Aí ela pegou o carro, toda suave, encostava o pé no freio, aí o carro fazia um barulhinho, e esse barulhinho incomoda muita gente, que muita gente chega na oficina falando desse assovio da pastilha. Aí eu expliquei a ela o jeito de dirigir. Ela estava pisando muito suave no freio. E se você pisar suave no freio, se você vir esquentando o freio, você está descendo uma avenida, você vê esquentando o freio, chegou lá embaixo, você apertou, ele vai dar aquele chiado no freio. Às vezes, muitas das vezes não é problema, né? É o jeito de dirigir, entendeu? Aí quando eu falei com ela, olha, aperta o freio. Aí ela apertou. Meu Deus, o meu esposo fala porque eu sou bruta para dirigir. Como é que eu vou falar para ele que eu tô freando suave? E ou seja, ela não precisava nem trocar nada, é só uma explicação. Exato, que mudar é o jeitinho dela dirigir, que ela estava acostumada com outro carro, que ela dirigia desse jeito. Ela foi fazer nesse, deu barulho. Aí eu expliquei ela, falei, ó, muda o jeito. Aí eu puxo aí um gatilho, porque a ideia de assim, a pessoa diz assim, não, olha só, aqui é um problema numa peça. Já poderia empurrar, Entendeu? Exatamente. Então a gente vai colocar aqui, fazer uma revisão e vai te cobrar 300, 400 reais. Sim. E te dou Então você vê que é a partir dessas oportunidades que você, se não confiar na pessoa que vai olhar seu carro, você vai ter problemas. Sim, com certeza. Teve um outro exemplo também de uma outra cliente nossa, que o pai dela achou meio salgado a revisão que eu montei do carro. E ele também estava já um bom tempo sem ver o carro dela. E ele me ligou e falou, Júnior do céu, o carro dela então não tá nem andando. Falei, tá, mas tem muito tempo que ela não faz revisão. Não, mas eu achei muito caro e levou no país vizinho, fez a revisão lá do jeito deles. Não foi muito saudável, não foi muito legal. Não vou dizer nomes, nem falar o que fizeram no carro, mas o carro voltou para mim pior do que ele estava. Putz, aí o barato sai caro. Saiu caro.
né? Então aí eu liguei, o pai me ligou, conversei com ele e tal, expliquei tudo. E ele falou, meu Deus do céu, paguei para fazer, então paguei para piorar o serviço. Tive que refazer o que fizeram e fazer mais o que tinha. E muita gente não gosta de fazer isso, né? Muita gente não gosta. Não gosta. Não de fazer. gosta. Já nem pega, né? Nem pega, serviço. nem pega. Nem pega o serviço. O único serviço que eu não pego é se ele vier desmontado de outra oficina. Eu não pego. Por quê? Cada profissional trabalha de um jeito, né? Então, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem sua forma de trabalhar. E muitas vezes, se ele já veio de outra oficina com um problema, significa que não foi legal onde estava, né? Então, se ele vier para mim, eu estou comprando um problema, né? E a gente já tem tanto problema durante o dia, principalmente dentro da oficina, né? Minha oficina hoje cabe em 12 carros. Então, eu cheguei, eu já tenho 12 problemas. E cada um é um problema diferente. Então, uma coisa que, falando sobre isso, né? Que a gente sempre colocou no nosso projeto, né? Que a gente está fazendo dar certo, né? Que é o valor, né? A gente precisa dar o nosso valor. Exato. E as pessoas têm que olhar pra gente e falar assim, nossa, vale a pena eu fazer lá do que ir para o outro que é mais barato, entendeu? Exatamente. Então, a gente sempre pensa muito na parte do valor, entendeu? A gente passa esse valor para as pessoas. Aí as coisas estão dando certo por causa disso. Muito, porque é essencial, né? Imagina, quando você gera muito valor no que você faz, o preço ele realmente se torna um detalhe. Sim. Ele não é o mais importante. Exatamente. Sim, todo que fez você perceber que aquilo tem um valor maior, né? Que é o resultado. Sim. Eu vendi um bom resultado. Esse cliente que viajou 4.700 quilômetros. Ele chegou ontem e falou, caraca, Júnior, o carro veio, cara, suave na estrada, o carro sensacional. E, poxa, 4.700 quilômetros é muita coisa. Sim. Né? Então, assim, o segredo é esse. É uma viagem longa, né? Muito longa. Agora, assim, uma pergunta polêmica, sem querer polemizar. Mas, antes você já tinha oficina, era o mesmo serviço lá. Você sentiu muita diferença do pessoal daqui? No tratar? Eu vou emendar isso aqui. Não, e quando a pessoa chega lá e encontra um mecânico que é gay? Porque, ó, eu tô falando bem assim, diferente. ó, pessoas... Cara, aqui é muito ruim. Ó, diferente. não, veja que eu quero fazer uma pergunta bem ampla. Do trato com as pessoas... diferença Júnior é muito de valor. educado. Não, diferença de valor. Se tem uma questão de diferença, que eu sei que às vezes tem. A estrutura, se já era parecida, se a sua lá era menor do que é hoje. O que você sentiu? Porque a gente sofreu uma questão de adaptação, a gente demorou até se adaptar. E para você que é um serviço direto ao público, então são pessoas diferentes, cultura diferente, né? Tudo isso. Como é que diferente. foi? Eu custei me um monte acostumar. de pergunta, hein? Tem muita diferença. Ai, meu Deus. Eu custei me acostumar aqui, principalmente porque o mineiro O mineiro aí já até minerou já, o mineiro. O mineiro, assim, você chegou, já quer tomar um café e um pão de queijo. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, conversa. Eu sou de falar muito, eu converso muito, eu explico muito. Ele fala bastante. Eu gosto de comunicar. Ele já é muito calado. A gente já percebeu. E eu tento me enturmar, né? Sim. O paranaense em si, eles são mais reservados, né? Eu senti muito isso. Quando eu cheguei aqui, às vezes eu falava na minha rua onde a gente estava morando, bom dia, vizinho. Nossa, fechado, né? Povo estranho. E é natural deles, né? Sim, que assim, natural, às vezes até meio natural. desconfiado ainda, Desconfiado, porque a gente percebeu isso eu passei também, né? por isso. Não, eu tomei um susto porque eu tô aqui falando, perguntando ele, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, deixa eu perguntar ao meu marido ali. Aí eu... Isso acontece muito. Acontece, né? Isso Foi acontece quando você muito. descobriu? Foi a primeira vez que você Foi. Porque ele falou assim, vou falar com meu marido ali. Aí eu travei na hora assim, aí eu falei, tranquilo. E o tempo que você não tá na faculdade, você tá na oficina, então... É o homem do dinheiro aqui. Quando entrar na parte financeira, ele não fala muito, mas ele resolve muito que a parte... O choro é com ele, não é com ele. Parte boa. Todo mundo fala isso, né? Voltando para esse lado que o Caio tocou nesse assunto, que eu acho muito importante hoje em dia, no início eu tinha que mostrar o meu profissional para depois eu mostrar o meu pessoal.
Por quê? Se eu mostrasse o meu pessoal, né, quem é o Júnior casado com o Marcos, isso aconteceu várias vezes, as pessoas não me credibilitavam. Olha. É muito triste isso, falar isso hoje em dia, né? Mas isso aconteceu várias vezes. Então, eu tomei a postura de fazer o quê? O cliente chegou, o cliente amigo, novo, qualquer pessoa, esse é meu marido. É assim mesmo. Deixa eu ver com meu marido, deixa eu ver com meu esposo. É assim mesmo. Eu tomo já à frente, porque eu me policiei com isso, porque se eu viver a vida toda em função de, poxa, mas eu vou ficar... Eu sou obrigado a mostrar ao meu profissional o quanto eu sou bom, que eu não sou melhor que ninguém, mas eu acho que eu sou um profissional muito qualificado no que eu faço. Então, eu sou obrigado a mostrar o meu profissional para as pessoas verem o meu pessoal, que eu sou o Júnior casado com o Marcos. Não, tá errado. As pessoas têm, sim, que me respeitar, independente se eu sou um bom profissional ou se eu sou o marido do Marcos, né? E eu acho que muita gente sofre ainda com isso porque não aceitou isso, né? Eu passo isso na família, tento corrigir isso, mas a minha posição é essa. E você está numa região também que naturalmente é uma região muito preconceituosa, né? Preconceituosa É ruim demais. falar daqui, mas de certa forma Eu isso sinto acontece. isso, infelizmente. Eu vejo muito isso. O Paraguai também é um lugar também muito... Nossa, você quer falar, Paraguai é mais, né? É muito mais, inclusive, do que aqui. Mas essa inclusive. sua postura ajuda muito. Quando eu quebro no início, aí depois que eu comecei a ver isso, quando eu quebro no início, esse é meu marido, deixa eu conversar com meu marido, deixa eu ver com meu marido, as pessoas já teve a reação que você teve, uai, marido? Aí logo em seguida vê o qual profissional eu sou, Sim. o qual qualificado eu sou e já, pum, normaliza tudo. Pois é, que é essa postura que já quebra também qualquer preconceito ou, sei lá, falta de educação que vier por lá, a sua postura você já se coloca ali. Legal que já filtra. Sim. A pessoa que não gostou daquilo ali... Que já vai embora mesmo, meu filho, não é pra você não, tchau. Exatamente. Quem perde é tu. Exato. Mas é importantíssimo. Mas você se viu na situação também que o cara chegou assim, tá bom, obrigado e se ficou? Já aconteceu. Várias vezes. Já aconteceu. É triste, mas é igual a Thalita falou. Quem tá perdendo é ele. Quem tá perdendo um bom profissional é ele. Sim. Perfeito. Tá perdendo um bom amigo, que podemos virar um grande amigo, mas... E como a Thalita perguntou, a estrutura de lá de Minas pra cá é equiparado? Assim, lá você tinha uma estrutura também legal como essa? Né? Vamos lá. Em Minas, a gente teve uma oficina boa, na época, que não tinha uma rentabilidade muito boa. Aí eu cheguei a fechar essa oficina mecânica e fui trabalhar de empregado, né, numa outra oficina mecânica, que deu certo. Fiquei, né? Porém, a gente, assim, quando a gente está de carteira assinada, né, no CLT, é diferente do empresário. O empresário, ele tem uma responsabilidade muito maior do que um CLT. O CLT, ele tá ali, não desmerecendo, né, quem está trabalhando de carteira assinada, mas eu já passei por isso, mas ele tá ali cumprindo a carga horária, recebeu o dele, tá na conta, acabou. O empresário não. O empresário precisa fazer para pagar, fazer para... Ele tem a obrigação de fazer dar certo. Sim. Né? Então, a oficina que a gente tinha lá, como eu, infelizmente, eu tinha uma estrutura muito boa, tinha um sócio, não demos certo, e eu saí fora dessa sociedade. Ele continuou tocando até um tempo, depois fechou, e eu fui trabalhar de carteira assinada para alguém, para uma outra empresa, e eu comecei a ver que eu estava fazendo muito mais nos horários de 6 horas da tarde até 1 hora da manhã, que minha rotina lá era essa, eu trabalhava que de aí 7h30. você fazia fora. Fazia fora o meu, né? O que muitos artesãos fazem, né? Sim. E eu trabalhava de 7h30 da manhã até às 5 horas da tarde numa oficina de empilhadeira. Saía dessa oficina mecânica de empilhadeira 5h30 da tarde, chegava na casa dos meus pais às 6 horas da tarde e ficava até 1 hora da manhã atendendo os meus clientes. Nesse curto horário eu fazia muito mais do que com a CLT. Então eu comecei a enxergar o que? Cara, falta esforço meu. Porque se eu tiver mais esforço, vai dar certo. Já tá dando, né? Foi aonde eu quase montei a oficina de novo sozinho em Minas. Só que a gente já tava aí já com o plano veio o de vir novo pra cá. projeto. A
loucura. A total mudança, porque é uma grande mudança. E nisso então... eu fiquei durante 1 ano, eu acho, ou mais, na garagem da minha mãe. Foi isso. Na garagem da minha mãe, fui trabalhando, atendendo meus clientes, saí do CLT, ficamos nesse 1 ano na garagem da casa. A decisão de sair do CLT foi antes de vir para cá. Antes Sim. de vir. Era uma decisão sua, independente se você vinha para cá ou não. Ou não, A ideia de Exato. sair do CLT e Foi ter seu próprio antes. negócio foi... Sim, porque eu falei, falta esforço meu. Se tá dando certo esse curto horário, tem que dar certo num longo horário e eu vou fazer isso dar certo. Foi onde eu saí do CLT e foquei nos meus clientes. Tanto que deu muito certo, né? Quando a gente veio para cá, eu tive que fazer... Eu fui obrigado, a minha responsabilidade com os meus clientes, o meu agradecimento aos meus clientes de lá, eu fui obrigado a fazer uma carta de despedida de todos eles. Mandei um a um, agradecendo por ter confiado em mim, mas infelizmente a gente estava de saída, de partida para um novo sonho e que era vir para cá e fazer dar certo. E quando a gente chegou, voltando a falar, chegamos na garagem de uma casa, ficamos 1 ano nela, depois fomos para uma oficina que cabia 5 carros, bem apertadinha, mas deu para trabalhar bem, e agora estamos nessa oficina que cabem 12 carros, hoje com uma estrutura bem melhor, com elevador, né? E procuro melhorar cada dia mais, né? Para eu entregar um bom trabalho e ficar o cliente confortável aonde está deixando o carro. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu tava olhando ali, viva da sua paixão. Ele aqui é apaixonado demais de carro. Então, tipo assim, na hora que eu falei assim, cara, tem que dar certo. Alguma coisa tem que dar certo. Aí a gente chegou, fez as coisas tudo nos processos, né? E hoje, né, com a dedicação dele, né, toda a vontade dele, a gente foi pegando cada processo, um atrás do outro, para a gente poder cada vez melhorar, né? Sim. Igual conhecimento, ele vem procurando conhecimento, a gente já foi em congresso, né? Sim, De 2 oficina vezes mecânica já, para a gente poder absorver mais. Então, tipo assim, tudo é um processo que a gente tem que fazer para as coisas dar certo, né? Você vê que em qualquer área, independente, a pessoa precisa se manter atualizado, Exato. precisa investir em conhecimento, porque senão você vai realmente ficando um Sim, profissional com certeza. defasado, vai ficando no meio do Fica pra caminho, trás, né? fica Tem pra muito trás. profissional hoje que até foi bom, mas que Exatamente. infelizmente ficou, né? Por não ter se atualizado. Exatamente. E aí, assim como a paixão Paixão. de fazer medicina foi o que trouxe, essa é a sua paixão, né? É. E acho que por conta disso que você faz esse trabalho com essa entrega. Exatamente. Porque quando a gente é apaixonado, a gente transborda, a gente faz mais do que é preciso. E na verdade só mudou a ferramenta de trabalho, mas é igual para todo mundo. Exatamente. Igual para quem mexe com feltro, para quem mexe com massa de biscuit, para quem mexe com costura criativa, a dedicação, o olhar, a forma e a paixão que você tem por aquilo que você desenvolve é a verdade. mesma. É a vontade de fazer dar certo. Só o objeto que mudou. É verdade. Eu acho é que verdade. a estrutura é a mesma. O agendamento, o controle, a gestão Exatamente. financeira, Exatamente. o olhar, a entrega e entregar muito mais do que está prometido. Eu acho que essa aí é o ponto, né, Thalita? Sim, e assim, como a gente também está em dezembro, eu já quero trazer até uma outra provocação para vocês deixarem esse testemunho. Muita gente quer mudar. Sim. Muita gente tem sonhos ali, mas não tem a coragem de ir atrás. Sim. Então, quando tem essa virada de ano, normalmente é quando a gente coloca os planos no papel. Ah, eu quero isso, quero aquilo, não sei o quê. Mas para muitos, a coragem sempre é um empecilho. Falta coragem, eu não consigo sair, não consigo mudar. Vocês devem ter escutado da própria família, de Sim. amigos, que era loucura, né? Porque agora que tá dando certo, falar, elogiar, chamar de fácil. gênio, tá tranquilo. verdade. Mas eu tenho certeza que você foi chamar de louco lá atrás. sim. Então, o que é que vocês deixam também, né, de mensagem nesse sentido de coragem? Porque precisou de muita coragem para vocês deixarem a vida que vocês tinham lá, naquele conforto, de certa forma, que é perto da família. Então, a gente se sente acolhido, não se sente como aqui, que são vocês, né? Por mais que tenham amigos, são vocês. É. Então, o que vocês precisaram? Foi essa união? O que motivou vocês a, né, ter essa coragem e vir para cá realizar esse sonho? É a vontade de fazer dar certo e chegar no final da faculdade. Esse é o sonho principal.
Agora, para quem tem a vontade de, eu quero ir, mas eu tô com medo. Cara, não tenha medo. Faz dar certo. Entendeu? Porque se você tiver a vontade e não tiver a coragem, não adianta nada. Você precisa ter a coragem. Fecha o olho, acredita em Deus e fala, vai dar certo. Independente se vai vir para o Paraguai ou sair do CLT para se empreender. Para se empreender. Com certeza. Eu acho que essa coragem é a mesma, né? É a mesma. O desafio é o mesmo. Com certeza. Porque você vai sair de uma zona de conforto, onde você tem carteira assinada, você tem seguro-desemprego, você tem férias, para você arriscar uma receita que você não sabe se vai acontecer. No caso dele, um curso que já estava no sétimo semestre, então a pessoa fala assim, não, meu filho, termina primeiro. Aí depois você faz a loucura que tiver na sua cabeça. Então, é um ato de coragem também e de muita decisão. Então, eu já abandonei cursos, assim, na faculdade, que na minha cabeça, qualquer um pensava que poderia ser loucura. Mas para mim, era tempo que eu ia perder e que eu podia adiantar. Sim. Então, eu sempre fiquei cega nisso. E ainda bem. Ainda bem, porque não tem nada melhor na vida do que você sentir que você está no seu lugar. Exatamente. Que existe um lugar para você ocupar e você está fazendo o que você nasceu para fazer. Então você fala, cara, eu nasci para isso. Olha como eu faço o que eu faço. E eu falei com a Thalita que ela quiser voltar para medicina, pode. Tá no terceiro, ela trancou no terceiro semestre. Ela concluiu o terceiro semestre. Eu comecei. Ela concluiu o terceiro semestre. Então, se lá na frente ela quiser voltar, ela vai continuar o quarto semestre. Então... já passou, né? Já passou alguma coisa. Os perrenguinhos que eu já venci ali. Já venceu os perrengues. E foi muito satisfatório para mim. O mês passado ele fez o meio médico, né? Para mim foi muito satisfatório participar daquilo lá e ver que tá dando certo. Sim. E ver que o nosso sonho, que muita gente chamou de loucura, tá caminhando, né? Já estamos na metade do caminho. Pois é. O tempo passa de qualquer jeito, né? Exatamente. Então, eu acho que essa visão, porque assim, quando você falou assim, não, fechei o olho, imaginei, né? Esse sonho. Eu sempre digo que visualizar o resultado, né? Eu digo que essa médio. mudança passa por 3 pilares. O primeiro pilar ele é doido. Depois de ser doido, ele é corajoso. Corajoso. Tá lá. Eu não teria coragem, mas ele é corajoso. E o terceiro, assim, pô, que cara muito bom, né? É um gênio. Eu invejo ele. Você passa por ser invejado agora, né? É verdade. Então... Aí quando você chega lá na frente, você fala, nossa, ainda bem que eu fiz. Ainda bem que deu certo. Exato. A gente não pode se limitar, né, na vida. Se a gente se limitar sempre na vida, a gente vai acabar vivendo uma vida limitada, né? E em função do que as outras pessoas dizem, certeza. né? Minha irmã, ela foi a primeira pessoa, né? Ela estava obcecada Ela passou por esses 3 pilares, não foi? Sim, ela estava obcecada pela ideia de fazer medicina. Aí chegou um tempo a tentar para fazer no Brasil. Aí começou a pesquisar, já correndo ali por fora, imaginando uma outra situação. Aí viu Bolívia, Paraguai, só que decidiu ir para Argentina. Então ela fez na faculdade italiana que tem lá em Rosário. E todo mundo, minha família tem muito médico. Então, assim, ela recebeu o conselho de muitos parentes, muitos familiares, assim, ó, querida, não vai. Caramba! Isso é loucura, você tá entendendo? Não vai dar certo. Ela foi sozinha. E né? dos tios, assim, vamos interditar, querida, você não tem essa ideia maluca. Ela tá doida. De onde ela tirou isso? E assim, ela foi sendo chamada de maluca disso tudo, ela já finalizou o curso, já fez o Revalida, hoje é médica lá no interior da Bahia, mudou de vida assim, 100%, porque é essa mudança que acontece, né, quando você já está ali atuando, é um retorno muito rápido, porque é um tipo de profissional que além de necessário, é carente. Ele tem, né, o seu valor ali, então... Assim, tenho certeza que ela não se arrepende e olha que ela passou por muito. Ela foi inicialmente com um namorado, depois o namoro não deu certo, ele voltou, ela ficou sozinha. Então, assim, muita coisa que ela passou e que não desistiu, que poderia ter desistido também. Sim. Né? Ficou lá, se sentiu assim mais desamparada. Engravidou do meu sobrinho na reta final já. Ele é argentino, nasceu lá e hoje vive como um bom baiano, né? Mas assim, muita gente chamou de louca. Muita gente achou que era um engravidou no final do curso, onde era a reta final de apresentar trabalho. E que estava na questão de pandemia, então ela não podia ir realmente nem para o hospital, nem faculdade, mas apresentou o TCC por vídeo, que os professores liberaram. Então ela não
atrasou. Ela formou com a turma, Certinho. com os poucos da turma dela, que muita gente desiste, né? Então e ela ainda passou no Revalida aqui. Passou de primeira no Revalida. Caramba! Então, assim, ela realmente foi focada. É o esforço mesmo. E conseguiu, assim, que é uma coisa que não é pra todo mundo, né? Caíto trabalha, você trabalha. Ela conseguiu só estar ali estudando, atuar, né? Então, ela até estagiava, ela era monitora em algumas matérias, mas era tudo voltado pra medicina. Então, a dedicação ali, que dá frutos, que é diferente de quem tem que dividir a atenção, né? verdade. Então, isso aí também eu sei que... Meu amor, finaliza aí. Olha, eu já estou curiosíssima pra gente fazer stories na oficina. Vamos lá, entrevistar clientes. Porque, assim, a gente fica muito feliz. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada de ver o talento das outras pessoas. Uma das coisas é o esporte, por exemplo. Quando você vê né, alguém que tem um destaque, ou tocando um instrumento, você fala, cara, qualquer um pode praticar. Mas assim, essa pessoa tem um negócio diferentão ali. Sim. Ela tem um brilho especial. É verdade. Então, a gente conseguir enxergar esse brilho nas outras pessoas, sentindo que elas estão no lugar que deveriam estar, fazendo o que amam, isso deixa a gente, né, com mais vontade de fazer o que a gente quer fazer. Verdade. O nosso podcast é sobre falar de paixão e que vocês continuem unidos nessa paixão. certeza. Que a gente também mostre você já formado, atuando. Deus quiser, né? Nossa, Porque né? todo esse trabalho, né? Caíto também, Caíto vai ser até antes, né? Que Caíto tá no... Tô indo pro 9º. Pois é, daqui a Tá pouquinho quase. piscou, já foi. Tá quase, tô lá pertinho. Fácil, né? Não, tá? Meu Deus. Mas impossível não é. Impossível, não é. Então, que quem acompanhou esse nosso papo, não esqueça dessa mensagem também. Claro. Porque pode parecer absurdo o seu sonho, pode parecer grande até demais, mas também é como eu sempre digo, a gente não deve sonhar pequeno se o nosso Deus é um Deus tão grande. Com certeza. Ele não iria, né, planejar, colocar uma sementinha no nosso coração se não fosse possível de ser concretizado. Então, assim, tenho certeza que você se inspirou muito. Vai estar pensando no seu carro agora com aquela água, também sei. Eu tô aqui, ó, tô assim com essa informação. Não, mas o seu carro tá bem cuidado agora, ele tá com... Desculpa, mas se você for de Foz do Iguaçu e região, não tem desculpa. Você já agora conheceu o profissional que vai cuidar do seu carro. Caíto, eu quero agradecer a indicação dos nossos convidados, que eu amei. Que bom que você gostou. Você amou? Gostei muito. E são pessoas de luz. Sim, Amém. são pessoas boas, né? E que com certeza também conseguem iluminar a vida das pessoas que estão, né, perto de vocês e que estão aí se beneficiando desse trabalho maravilhoso da oficina. Obrigado. O fundador e o sócio, que juntos. Depois a gente fala pra falar de quê? De finanças. É isso aí. A parte E boa. em primeira mão tá convidada pra conhecer a nossa oficina, porque o Benjamin já conhece. Mentira, até Benjamin já foi. Benjamin já Que foi. absurdo. Ah, mas eu vou. E eu quero saber o quê? Pão de queijo e cafezinho. Vou providenciar. Aqui gosta, não? Eu sou Vou dessas. providenciar. Eu sou Quando a gente dessas. voltar de Minas, dá pra Vamos gente trazer o queijo de Minas. Ai, Queijo mineiro. é só chamar. Que eu vou na mesma hora. Ai, Vamos sim. gente, muito obrigada. Esse foi o nosso episódio número 69. Se você gostou, já pega o link desse episódio, manda pra todo mundo, inclusive pra aquelas pessoas que você conhece que atuam nessas áreas aqui, pra elas se identificarem e aprenderem um pouquinho mais. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu, obrigado. Um beijo Eu que e até o agradeço. nosso próximo Beijo. episódio. Tchau. Até mais, pessoal.